Paz do Senhor, povo de Deus, boa noite. Estamos aqui com mais um Midcast da Igreja Internacional Tabernáculo Deus Vivo. Eu tenho certeza que esse bate-papo que nós vamos ter aqui, bem bacana, bem legal. Vocês vão se identificar bastante, as pessoas que vão estar nos assistindo vão se identificar bastante. Daí hoje temos aqui o nosso irmão Franco, o Elia que está ali por trás das câmeras, que é porque ele está chegando aí. E você que está entrando aí, pessoal, vai compartilhando, vai chamando o povo para estar participando. Vê também aí, falar para nós, dar um feedback de como é que tá o som aí. Se tá bom o microfone, se tá com ruído, se tá bom o som. Vai mandando aí nos comentários aí. A gente vai se ajeitando aqui, daqui a pouco a gente vai começar esse bate-papo bem legal aí com o nosso irmão Franco e também o evangelista Elian. Bem? Você que tá nos assistindo aí, irmão Elisandro, Deus te abençoe, mais conhecido como Merengue. A irmã Josi, a irmã Cíntia, a irmã Tarsi, que entrou agora. Irmão Sérgio da Silva, paz do Senhor, Deus te abençoe. Irmã Suelen. Isso aí, pessoal, você que está entrando, vai compartilhando aí e vai deixando teu identificação aí de onde você está nos assistindo. Deixa um amém para a gente saber que você está conosco aí e vai assistir esse Midcast até o final. Né? Tenho certeza que vai te edificar bastante esse nosso bate-papo aí. Esperar o Elias se ajeitar ali para vir para a conversa também. E aí, pessoal, vai dando feedback aí de como é que tá o som. Tá legal, tá bacana. A gente vai bater um papo bem bacana, tenho certeza. Todos aí vão gostar. Eu sei que tem um amigo aí que ainda não conhece as coisas de Deus, vai compartilhando, manda no grupo da família aí. Manda no direct, no Instagram. Tá mandando pra todo mundo aí. Manda pro amigo. Manda pro inimigo. Manda pra todo mundo. Amém? Vamos chamar o povo pra estar participando desse nosso Midcast. Eu tenho certeza que vai te edificar bastante. Um pouco. Ele vai se ajeitar e vai vir pra cá. Ele tá ajeitando o cabelo dele ali. Daqui a pouco ele vai vir pra cá. Isso é bom, vai compartilhando, vai chamando o povo para estar participando conosco. Bem, temos aqui então, mais uma vez, boa noite para quem está nos assistindo. Está com um pouquinho de ruído ali, o áudio. Está um pouco baixo o som também. A gente vai se ajeitando aí, enquanto a gente vai se ajeitando, você fica conosco aí e vai compartilhando, amém? Aí, melhorou. Isso que melhorou. Pra mim melhorou também no meu. Pegando feedback daqui do telefone. Isso aí, pô, vai continuando conosco aí, vamos compartilhando. A gente já vai entrar no limpado aqui também, meu Deus do céu. Quem não, né? Bem, então, mais uma vez, agora vamos dar sequência. Mais uma vez, paz do Senhor, boa noite a todos que estão nos assistindo. E estamos aqui com o evangelista Elian, também estamos aqui com o irmão Franco, bem, nossos amigos aí. Paz do Senhor aí, povo. Bem, paz do Senhor, boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, né, nos dada de poder estar aqui no Midcast, podendo estar, né, vamos estar batendo esse papo aqui, conversando. O nosso amigo, né, mais do que um amigo, um irmão, né, o Franco aí. É uma honra estar aqui, né, cara? Exato. Estamos chegando agora aí, bastante coisa pra gente conversar aí, trocar ideia. Bem, como a gente já trouxe o irmão Franco aqui, o evangelista Elian, a gente já está de um assunto que tem pessoas que estão aí, que estão nos assistindo, têm uma curiosidade de saber como é que é chegar na igreja,
como é que é ser recebido na igreja, como é que é a caminhada do cristão quando ele está recém chegando, como ele está recém aprendendo. O irmão Franco, ele começou esse ano conosco na igreja, e está se adaptando, está andando ali com a gente, e a gente vai estar esclarecendo algumas coisas para as pessoas que ainda não entenderam, não conheceram a igreja, não entraram numa igreja, não se familiarizaram, não participaram de cultos. Aí a gente chamou o irmão Franco, que é um cristão novo, recém começando a caminhada. Isso aí. E para explicar para você como é que funciona a entrada na igreja, como é que funciona a caminhada com Cristo, como é que funciona você ser um cristão no começo de caminhada. Né? Então eu chamei aqui o evangelista Elian e o irmão Franco para a gente estar conversando, batendo um papo bem legal sobre isso. Isso aí. Eu acho que, na verdade, a gente tem primeiramente um encontro com Deus, né? Em algumas ocasiões da nossa vida, em várias situações, a gente acaba vendo e testemunhando muita coisa que acontece na nossa vida que não é das nossas mãos, né? A gente não controla muita coisa e vê que tem Deus na nossa vida realmente. Então, eu tive um acidente em 2016. Eu acabei me acidentando de moto e eu saí praticamente ileso. Então, eu quebrei literalmente só um dedo. Na verdade, eu destronquei, o dedo ficou destroncado. Eu nunca arrumei ninguém. Então ficou um indicador aqui errado. Esse é um dos pontos, né, Franco? Igual o número a gente já sentou para conversar, né? Isso, perfeito. Normalmente a gente se encontra com Deus no momento, não é num momento feliz. Não é. A gente não enxerga isso, né? A gente enxerga literalmente na situação ruim, né? Sempre a gente tem encontros aí, não adianta, né? Ontem eu tava ouvindo uma ministração do pastor Tiago e eu vi ele falar a respeito disso. Que o lapidar do ser humano e aonde realmente o ser humano aprende é no momento difícil da vida dele. Não é enquanto ele está sorrindo, enquanto ele está passeando em Paris, enquanto ele está em Dubai, né, tomando banho lá naquela piscina lá que olha todo o espaço, enfim. Mas é no momento onde ele se encontra em crise. É nos momentos que o ser humano mais aprende, é no momento que o ser humano mais entra em dor. Normalmente, né, o que a gente mais encontra hoje nas igrejas é no momento que as pessoas se encontram realmente onde não tem saída, onde já procurou sair em todos os lugares e aí elas acabam no meio da escuridão e no meio do fim do túnel, encontra aquela famosa luz no fim do túnel, né? Exatamente. A gente acaba encontrando Deus, a gente acaba encontrando esperança onde a gente achava que não tinha mais esperança. Que não tinha mais solução. Então é um negócio extraordinário. Foi o que tu viveu aí, né? Exatamente. Lembrando que depois que a gente entra na igreja, depois que a gente conhece uma vida cristã, conhece realmente a palavra, né? A gente vê que Deus está sempre conosco, né? Sempre junto, presente, nos cuidando, nos livrando de muita coisa que a gente nem tem noção, né, cara? E hoje, graças a Deus e graças a vocês e a toda a igreja que me mostraram um outro lado da vida, mostraram um lado realmente com Deus, né? Então, voltando à questão de 2016 lá, eu saí liso, né? Saí caminhando, praticamente. Obviamente, alguns minutos depois eu senti dor, começou a vir as dores, né? Foi uma pancada muito forte. E a partir daquele momento ali, eu vi que eu tinha realmente... na época, na minha visão, tinha alguém comigo, né? Não tem alguém comigo. Tem alguém me cuidando. Sim. Realmente tem alguém cuidando, né? E eu ouvi muita gente falar: cara, você tá muito de bem com Deus. Tá muito de bem com Deus. Deus tá sempre... cara, Deus tá sempre contigo. Deus... cara, segue a vida. E eu realmente não encontrava um caminho, né, pra eu entrar na vida cristã, pra eu não... me despedir de algumas coisas que fazia de errado, né? Então, foram alguns anos aí até eu encontrar a igreja, independente das situações. Eu morava em outra cidade, eu não sou de Caxias. Vocês sabem aqui, mas o pessoal que não sabe, né? Eu era de Butiá, então eu tive uma trajetória em Canoas, fiquei 3 anos em Canoas e acabei, por decorrência da vida, acabei vindo morar em Caxias, né? E através de um amigo, até era colega da Sueli, não sei se a Sueli está acompanhando aí, mas era colega da Sueli. E ele acabou me levando na igreja e o primeiro dia
Foi uma palavra até que o pastor Micael estava ministrando. E para quem nunca presenciou isso, para quem nunca foi realmente quebrado na igreja, o pastor Micael parecia que estava falando comigo, né? Parecia que ele estava conversando comigo. E tocou, apertou o coração e, cara, tem alguém falando comigo, né? Tem alguém falando comigo. Então Deus estava trabalhando de certa forma até a minha mente, né? Pra eu ver que eu tinha que mudar, né? O problema mesmo era dentro de mim. E dali pra frente cara, não vou parar. Eu não vou parar porque foi literalmente um encontro com Deus, né? Aí sim eu tive um encontro, porque o ser humano, eu acho que ele tem uma aptidão por ele querer ver alguma coisa, né? Ele quer ver alguma coisa. Geralmente ele tem que ver para crer. Realmente ele tem que ver para crer, né? Então muita gente não confia, não entende. Depois que a gente entra na igreja, começa a estudar a palavra e vê que ele tem muitas situações que não é nem do nosso controle, acontece, e muita gente chama de coincidência, né? Muita gente chama de, não, isso aconteceu por acaso, isso não era para acontecer. Não, cara, Deus está trabalhando na tua vida, está te livrando de muita coisa que, nossa, tive vários quase acidentes, quase mortes, né? Que transformou minha vida, me moldou, e hoje eu vejo que Deus estava sempre comigo, estava sempre me protegendo, me abraçando. Aquele momento que você está chorando no quarto, né? Uma situação complicada, várias situações que tu não consegue resolver, e Deus está ali, né? Deus está ali te abraçando, te aconchegando. A famosa história, você chora na noite, pela manhã vem um sorriso, né? Então, É muito... O que o Franco acabou de falar é algo muito, muito profundo em relação a quando a gente está tendo um encontro com Deus, é se reconhecer, né? Isso que ele falou, que ele viu dentro dele que ele tinha coisas que ele precisava mudar. O primeiro ponto, né? Que não é o fora, né? Mas é o interno. O primeiro ponto que as pessoas, elas, quando elas entram dentro não vou dizer dentro do cristianismo, né? Mas tem um encontro com Deus, que é como esses dias eu ouvi falar, Deus ele está em todos os lugares. Deus ele está dentro do bar, Deus ele está lá dentro da balada, Deus ele está em todos os lugares. Deus ele está em todos os lugares. O que não está em todos os lugares é o Espírito Santo. Até a Bíblia ela tem o Espírito Santo como uma pomba, e a pomba a gente sabe que é sensível. Então, para tu poder ter o Espírito Santo dentro de ti, tu precisa ter um tato diferente com ele, tu precisa atrair a presença dele. Mas agora Deus ele está em todos os ambientes. Ele está só esperando tu dobrar os teus joelhos ou tu levantar as mãos para o céu, pedir misericórdia e falar que tu quer se reconciliar, ou que tu quer ter um encontro com ele, que tu quer conhecer ele, que ele está pronto para vir te abraçar. Então, tu ter um encontro com Deus e reconhecer que tu precisa mudar algo, é algo muito profundo. Por isso que a gente vê o crescimento do Franco aí, né? Ele reconhecer um dos primeiros pontos para te poder mudar, tu precisa entender o que tem dentro de ti. Porque tu não consegue mudar algo que tu não conhece. Para mim poder mudar algo dentro de mim, eu preciso reconhecer e entender o que tem dentro de mim. Você está vendo o que está de errado, né? Então isso é de uma certa forma, né? Até o lapidar de Deus na vida do Franco lá fora foi uma forma de Deus trabalhar o emocional, né? Inteligência emocional. Então, sim. É diferente de ir para a igreja e de ir para Deus, né? Ir para a igreja, depois que a gente vê várias pessoas que vão na igreja, e depois ela não consegue ter aquela força de permanecer. Que realmente foi para a igreja, não foi para Deus. Sim. Agora, quando a pessoa vai para Deus, que nem tu teve vários encontros, né? Exemplo, livramento, e viu a mão de Deus em todos os momentos. É difícil as pessoas ver a mão de Deus, né? Num acidente de carro que a pessoa saiu ilesa, no trabalhar, de exemplo assim, recebeu um aumento, pediu para Deus, Deus deu um aumento, não reconhece. A pior coisa é a ingratidão. Mas quem tem esse coração aberto para entender ao agir de Deus, é aí que o cara se prende. Sim. É aí que a gente se agarra e fala assim, não, realmente a minha vida só vai mudar e só vai ir para frente quando eu deixar o Espírito Santo entrar e fazer a limpeza que ele tem que limpar. Ele faz a limpeza e ele trabalha de várias formas que a gente não imagina, né? Usando até mesmo pessoas. Às vezes uma fala de uma pessoa na tua volta, que às vezes a pessoa nem cristã não é, mas
Deus ministrou na vida daquela pessoa e ela te fez falar uma palavra que te faz refletir, te faz mudar. Cara, mas espera um pouquinho. Nossa, mas essa palavra eu tava. Nossa, essa palavra. Entendeu? Sim. Então é uma coisa que te toca, uma coisa que muda o teu ritmo de vida. Eu tinha um ritmo de vida muito acelerado. Eu tava sempre com pressa, eu tava sempre corrido, eu tava sempre. E era uma parte era ansiedade, uma parte era até mesmo o que faltava dentro de mim, que era vazio, né? Eram os vazios. Para quem é cristão entende um pouco mais que Deus preenche muita lacuna da gente que não, ninguém mais consegue, nada consegue. Não é um relacionamento que vai te preencher, não é um carro, não é uma casa. Muita gente tem um vazio e não entende que esse vazio só Deus vai preencher, só Deus preenche. E a gente não entende isso. Até tu tem uma comunhão com Deus, tu não vê isso, né? Depois que a gente começa a estudar a palavra, começa a trabalhar de forma que Deus... Tu permite Deus entrar na tua vida, porque a gente acaba não permitindo, né? A gente acaba bloqueando Deus na nossa vida e dizendo que não é Ele, dizendo que é coincidência, que é isso, que é aquilo. Não é. Então, na época, o meu acidente foi a pior coisa da minha vida. E hoje eu vejo que foi a melhor. Né? A gente acha que é o ruim, depois a gente entende que o ruim é o bom. É o bom, o ruim é o bom, o ruim é o que me lapidou, o ruim é o que me transformou, o ruim é o que... E aí ele virou bom, cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ele transformou a minha vida, ele virou de cabeça para baixo. Eu tive uma... Nossa, nós passaria horas falando. A gente passaria horas falando porque foi um momento, eu passei desde os meus 12 para 13 anos juntando dinheiro para comprar uma moto. E então aquilo foi suado, aquilo foi árduo, né? Só que foi dos meus braços, literalmente, né? Foi na força do braço. Não era aquilo ali para mim. Não era para mim. Foi tanto que eu tirei a moto zero em fevereiro e bati ela em maio. E foram 3 meses que eu andei com ela e aquilo ali me decepcionou. Talvez eu tenha até entrado em depressão, não sei. Acredito que não. Mas aquilo me machucou muito, né? Porque eu passei anos da minha vida, eu deixei de ir em festa, aquela parte da adolescência que todo mundo vai em festa. Eu chegava aí na frente da festa, não ia. Não entrava na festa, eu ficava na frente da festa, olhando todo mundo entrar, todo mundo faceiro, feliz, todo mundo curtindo. Vamos entrar, não. E eu com dinheiro no bolso. E eu não entrava porque eu queria juntar para comprar. E aí eu perdi. Mas como é que eu perdi? Eu perdi um bem material, mas eu ganhei uma outra vida, né? Um outro modo de viver. Então, Deus transformou minha vida. E eu digo para quem não conhece, para quem não teve um encontro com Deus, eu acho que se a gente permitir, eu acho que ele se mostra de outras formas. Se a gente deixar, a gente até nos nossos pensamentos, se a gente moldar eles, mudar eles. Um exemplo, eu tinha muitos pensamentos ruins, assim, no sentido de eu acho que aquilo ali não vai dar certo. Eu acho que eu não consigo isso. Pensamento negativo, né? Eu acho que aquilo ali não é pra mim. Isso aqui eu não consigo. Não, isso aqui eu não nasci pra isso. Não é. Às vezes a gente não permite nem Deus entrar na nossa vida e a gente acaba tendo pensamentos tão ruins. Às vezes até o próprio maligno força a gente pensar isso, né? Acredito eu. Para nos desmotivar, para nos rebaixar, nos diminuir, né? De uma certa forma, para a gente não encontrar Deus, né? Então, que nem teve a ministração da pastora, né? Ela falou que o acidente foi um trabalhado maligno, né? Ontem. Foi ontem é domingo, né? Ontem a pastora levantou como profeta sobre a tua vida, né? E mostrou mais me mostrou algo que eu não tinha visto ainda, né? Na época não tá dentro de uma igreja, dentro da palavra, com uma comunhão com Deus, então abriu mais um campo de visão para mim, né? E Deus realmente tá forte comigo. Teve alguns acontecimentos, acho que ele até já sabe um pouco. E não deu certo algumas coisas aí no decorrer. E por um
determinado momento que ele me decepcionou muito porque fechou algumas portas. Mas essas portas que fecharam não eram para mim, realmente, né? Então, no dia que aconteceu, de eu ver que a porta tinha fechado para mim, né? Eu, cara, não acredito, né? E aí, depois que a gente tem a comunhão com Deus, a gente para pensar realmente com a palavra, né? Com o que Deus tem pra gente. Eu disse, não, cara, Deus está trabalhando e Ele não permitiu que isso acontecesse porque não é o que Ele tem pra mim. Não é o que Ele está trabalhando pra mim. Não é o que Ele planejou pra mim. Tem coisa melhor, tem coisa... Daqui a pouco isso aqui... muita gente confunde... isso aqui não aconteceu porque tem uma coisa melhor. Às vezes não é nem um bem material que Ele vai te dar melhor, mas sim uma outra vida melhor que tu vai entender, cara, eu não preciso nem desse bem. Não preciso nem desse bem. Esse bem, cara, não faz falta nenhuma, isso era só uma coisa, um desejo carnal, vamos dizer assim, né? Que a gente tem. Então, Deus é incrível. A gente às vezes não consegue entender o trabalhar de Deus. Porque não é pra nós entender, né? Deus sabe o que Ele tá fazendo. A gente só tem que seguir o fluxo daquilo que Ele tá mandando a gente fazer. Muitas vezes a cabeça a gente buga, a gente acha que é pra um jeito, de uma forma, é desse jeito aqui. Aí Deus fecha a porta e vai abrir de outro jeito. E nem tu falou, às vezes o nosso achismo, né? De achar que eu quero isso, mas isso aqui não vai te fazer bem. É isso aqui que vai te fazer bem. A gente, quando é criança, quando a gente é criança, a mãe sabe que dar doce demais não vai fazer bem. O que vai fazer bem pra nós é comer o feijão, é comer aquela sopa. Exatamente. Entendeu? E a gente acha que não, eu quero doce, mas o doce vai te estragar, o doce vai fazer tu ficar mal. E Deus, Ele sabe melhor. Então muitas vezes a gente quer de imediato alguma coisa e Deus fecha a porta e fala, não, por enquanto vai comer aí o arroz e o feijão, e tem que ficar forte, pra depois poder comer uma bala. Segura a onda aí que... Depois eu vou te abençoar e tu vai estar preparado pra isso. Depois eu te dou a oportunidade de ir em Gramado comer o... Segura a onda aí. Segura a onda aí. Não adianta, né? Deus, Ele trabalha e tem essas inúmeras formas de trabalhar e não adianta. Os nossos desejos, a grande maioria deles nunca acontece da forma que a gente quer. A gente que acredita em Deus, que acredita no verdadeiro sacrifício da cruz, do Calvário, né? A gente que se diz ser cristão, a primeira coisa, né, um dos princípios do cristão é acreditar no sacrifício, né, da cruz. Sim. A gente que acredita firmemente na palavra de Deus, a gente sabe que aquilo que a gente quer muitas vezes, a grande maioria das vezes, não acontece do jeito e da forma que a gente planeja. Eu comentava isso ontem com a minha esposa. A gente estava assistindo um filme, até, né, quem está aí nos assistindo quiser assistir, tem na Netflix esse filme. Olha aí, ó, fazendo propaganda na Netflix. Vamos patrocinar aqui. Patrocina nós a Netflix. Dois Corações, o nome do filme. Cara, é um filme extraordinário. É um filme que conta a história de um rapaz. Vou dar spoiler. É um filme que conta a história de um rapaz que ele teve um aneurisma cerebral. E era um rapaz que ele tinha sonho, tinha projeto, planejava, sonhava em conquistar, em ter uma família, até ele já estava dentro de um relacionamento, e junto com a namorada dele ele sonhava, enfim, como todos nós, sonhar em ter uma família, constituir, enfim, ter casa, filho, conquistar bens materiais. E de um dia para a noite ele estava num ambiente junto com a namorada dele e ele simplesmente caiu no chão. E depois daquela caída dele no chão, ele nunca mais levantou. E depois os órgãos dele foi doado, né? Ele era doador. No caso, ele nunca levantou mais. Isso, ele faleceu, morreu. Ele teve uma morte cerebral e ali ele ficou. Então, aí eu comentei com minha esposa, né? O que vale a pena? Ficar bravo, ficar triste, se indignar por algo que talvez não aconteceu do jeito que tu queria. Botar muitas vezes a culpa em Deus por causa de algo que não deu certo da forma que a gente queria que acontecesse. E aí até eu comentei com ela, né? Muitas vezes a gente quer sair final de semana e a gente não sai. Eu falo meio assim, e aí, amor? Que adianta a gente ficar brabo e ficar triste por algo que a gente não pôde fazer hoje? Mas a gente não pôde fazer algo hoje, por aquilo que a gente não pôde fazer hoje, a gente vai estragar o agora? E aí tu acaba estragando aquele momento e tu acaba não vivendo ele, o momento agora, que é a oportunidade que a gente tem,
a oportunidade que a gente está tendo aqui agora de, Tá junto. de viver intensamente isso, Exatamente. né? Ter a oportunidade de viver intensamente o agora, planejando o futuro que não deu certo, o que a gente que fosse da forma que a gente queria, a gente acaba estragando o agora. E não vivendo o agora, a gente jamais vai viver o futuro. Então eu falei para ela, não vale a pena, tem que viver intensamente agora. Se tiver que ficar triste, tiver que chorar, abraça, mas fica junto, sabendo que logo à frente vai mudar. O quadro vai mudar. Não tem. Então é viver, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente planeja, mas o amanhã só pertence a Deus. Então tem coisas que a gente acaba entristecendo o nosso coração e acaba, né, entrando, vamos dizer, num certo luto, né, emocional, e acaba esquecendo o quanto a gente tem a agradecer a Deus. Pela saúde, pelo ar que a gente está respirando, pela visão que a gente está tendo, pelas mãos, enfim, pelo corpo que Deus nos deu. A gente acaba colocando toda a nosso foco num ponto, e aí porque ali não dá certo a gente se decepciona, né? A gente tem inúmeras coisas que a gente faz ao natural, né? A gente faz muita coisa ao natural, ou acordar, ou enxergar, ou respirar, né? E às vezes tem gente que está lutando para fazer alguma dessas coisas. Até mesmo nossas necessidades a gente consegue fazer ao natural, tranquilo, né? E muita gente não consegue fazer. E eu tive um exemplo ruim. Eu tive um colega de trabalho. Foi uma questão de dias que ele trabalhou e ele saiu da empresa. Ele entrou e saiu. E esse cara, ele teve uma oportunidade de ir pro Canadá, né? Mas é um cara super gente fina, muito, assim, ó, cara de bom coração. Mas ele teve um feedback um dia, eram umas 9 horas da manhã. Ele me marcou muito. Eram umas 9 horas da manhã, mais ou menos, ele teve um feedback ruim. Mas aquele feedback era para ele melhorar. Era para ele mudar a forma de trabalhar, porque ele, não é que ele estava trabalhando errado, mas ele não estava trabalhando de acordo com que a empresa gostaria, né? Então, usar como exemplo. E aqueles 2 minutos que o cara falou com ele, estragou o resto do dia dele. Estragou o resto do dia dele. E aquilo gerou um exemplo para mim, mas dizer, cara, não posso deixar isso acontecer comigo. Até conversei com ele sobre isso. É um cara super gente fina. Acabei perdendo contato com ele, o Marcos. E ele foi para morar no Canadá com a irmã dele lá. E ele estragou o dia dele. E às vezes a gente permite isso, só que ele estava chateado com a situação, que ele tinha ouvido um feedback ruim, né? Mas não estavam xingando ele, estava só com feedback ruim, mas era para ele melhorar, né? Mas mesmo assim ele estava caminhando, mesmo assim ele estava falando, mesmo assim ele estava pensando, raciocinando, tudo normal, tudo natural. Ele foi almoçar, tudo normal, ele comeu, tudo normal. Só que ele usou aquilo ficou na mente dele, ele ficou remoendo dentro dele, né? Uma situação que foi 2 minutos. Foi 2 minutos que ele poderia se moldar, mudar, melhorar, e ele estragou. Então a gente acaba perdendo, às vezes, até a oportunidade de estar junto com a pessoa, de estar sorrindo, porque em 2 minutos mudou o dia da pessoa. Então é bem complicado. E outra coisa que foi outro, vamos dizer assim, não foi um encontro, mas foi um aviso. Eu tive um colega de trabalho, o Wagner, que a gente teve uma passagem de mais ou menos um ano e pouco junto. E durante o período a gente criou para resumir a história, a gente criou um vínculo muito de amigo mesmo, né? De frequentar uma casa do outro. Porque ele é um cara muito gente fina. Não tenho o que falar dele. E um dia, numa segunda-feira, eu fui buscar, ele trabalhava no estoque. Eu encontrei ele pela manhã e, assim, 100% das vezes que a gente se encontrou, a gente ria, dava risada, brincava um com o outro. Assim, era sempre excelente o nosso encontro. E aquela segunda-feira não foi diferente. A gente se encontrou, a gente deu risada. Ele me dava uma liberdade no estoque que ele não dava para muita gente, ele me dava uma liberdade a mais, eu pegava minhas coisas, eu assinava, ele confiava em mim, então a gente tinha um vínculo muito forte e acabamos até fazendo errado em usar aquele vínculo na empresa que é errado, né? Sim. Mas a gente usou e, cara, a gente sempre confiou um no outro. E aí a gente acabou trocando poucas palavras, mas a gente deu risada e tudo, enfim. Eu saí na segunda, eu voltei na sexta, acabei não vendo ele porque eu não passei na empresa.
Na outra segunda, eu não passei na empresa de novo. Passei mais uma semana fora, trabalhando. Eu voltei na sexta-feira. Ele me mandou mensagem. Cara, eu tô saindo de férias hoje, tá? Eu vou pra minha casa em Torres. Ele tinha uma casa na praia. E eu vou passar uns dias lá, vou ajeitar um negócio de documentação, ajeitar umas coisas na casa. Depois eu volto e vamos fazer um churrasco. Vamos. Ele se passou mal no sábado, foi pro hospital, ficou 3 meses no hospital e faleceu, na época do Covid. E faleceu. E aquela segunda foi o último encontro que a gente teve. E a gente não sabia, né? E às vezes a gente tá tendo o último encontro e a gente não acaba... Não sabe que aquele ali é o último, não aproveita. E aí usa 2 minutos da nossa vida pra estragar o resto do dia. E às vezes tu tá com uma pessoa que pode ser o último encontro, cara. Né? É o último encontro com a pessoa que tinha um afeto. Cara, a gente dava muito bem, cara. A gente dava muito bem. Não tinha uma vez que a gente não se encontrasse que a gente não dava risada, não brincava um com o outro. Nossa, era fantástico. E aí foi o último encontro e a gente não sabia. É igual aquilo que tu viveu no teu acidente, né? A tua ideia era sair de casa, né? Era chegar no destino, mas o teu desejo, o teu ponto de alvo era chegar naquele destino. Mas tu não tinha planejado que contigo ia acontecer um acidente. Exatamente. Então, não adianta. Como a gente tá falando, né? Desse encontro que tu teve com Deus. Talvez tenha pessoas que estão assistindo nós agora, que estão tendo a oportunidade aqui nesse podcast, através dessa conversa nossa aqui, através desse diálogo nosso, de ter a oportunidade de talvez pedir desculpa pro pai, dizer que ama o pai, dizer que ama a mãe, consertar algo com o irmão, alguma coisa, né, que tá em haver, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Está tendo a oportunidade hoje de talvez levantar as mãos pro céu e falar: Deus, eu entrei nesse podcast, eu nem sei quem que são esses caras, mas através daquilo que esses caras estão falando, através daquilo que o Franco contou a história dele, eu também quero ter esse encontro contigo, Deus. E eu dobro meu joelho, eu levanto as mãos pro céu: Deus, eu quero te conhecer, me mostra quem tu és. Eu quero conhecer o Deus que eles estão falando. Então tá tendo a oportunidade hoje. Né? Então não deixa passar. Não deixa passar, assim como o Franco teve a oportunidade dele, né? O cavalo branco passou, agarrou e foi firme. É isso aí. A gente ontem foi, a pastora entregou uma PC também para um casal lá na igreja lá, se vocês lembram, dizendo que o atraso deles, desses atrasados, foi um livramento da parte de Deus. A gente levanta de manhã cedo, às vezes dá alguma coisa que... Porque a gente se levanta planejando, né? Todo momento a gente tá planejando. Eu vou sair daqui, eu vou fazer esse trajeto aqui, eu vou pro meu trabalho, vou pegar meu ônibus para ir pro trabalho, eu vou pegar minha moto, vou pegar meu carro, eu vou para tal destino. E a gente acha que vai chegar no destino. Só que a gente só vai chegar no destino se Deus permitir que a gente chegue no destino. E às vezes ele não deixa por um livramento. E aí a gente fica literalmente ingrato, né? Com a situação. A gente fica ingrato. Mas por que acontece isso comigo? Né? Pra quem é casado, muitas vezes a esposa acaba atrasando o marido, né? Às vezes é Deus usando a mulher aí pra... Mas não é toda vez também, né? Mas toda vez. As varoas se passam às vezes, né? Mas é realmente, às vezes Deus agindo de forma assim, né? Nesse caso aí do irmão lá da igreja, foi um livramento. Disse que o irmão dele chegou lá, né? Foi só pra dar um tchau pra ele. Foi dar um oi, que é na verdade, né? Foi dar um oi pra ele lá. E nesse oi eles acabaram conversando um pouquinho, ele se atrasou. E vindo pra igreja, era um livramento. Se ele tivesse saído antes do irmão dele chegar, ia ter acontecido um acidente. Então, cara, a gente depende todos os instantes da mão de Deus. O teu respirar, o teu levantar de manhã cedo, tudo depende de Deus. Então a gente é totalmente dependente da ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, isso é muito foi mais ou menos o que aconteceu comigo hoje. Eu fui visitar a cidade lá da minha família, né? Em Butiá. E é 200 quilômetros daqui. E no meio do caminho é a empresa que eu trabalho e na mesma rua é a empresa que eu trabalhava. E eu fui abastecer a moto do lado da empresa que eu trabalhava. E parei para abastecer, o pessoal me ouviu falando lá e dando risada com o pessoal do posto. E me ligaram e mandaram ir para lá. E eu fui conversar e no fim perdi a hora. Quase cheguei atrasado aqui. Quase cheguei atrasado. E daqui a pouco
Foi um livramento. De Deus, a gente não sabe, né? A gente não sabe, então... A gente costuma dizer que tem livramentos que a gente nem sabe que Deus nos deu, mas Deus nos deu. Deus nos deu, então, não adianta, né? Tudo tá no controle dele. A gente faz nossos planos, mas os planos de Deus a gente não faz ideia, né? Tem uma história que eu vi até, né? Sempre o pastor Thiago, eu escuto muito o pastor Thiago, né? O pastor Thiago contando. Que um dia chegou o filho no pai e falou assim: pai, um dia eu vou ter uma esposa, né? Um dia eu vou casar, um dia eu vou ter filho. E aí o pai dele falou assim: tu vai casar, tu vai ter filho, tu vai ter a tua casa, tu vai trabalhar, tu vai conquistar os teus bens, enfim, vai realizar o teu sonho, os teus projetos. E aí ele olhou pro pai e falou: tá, pai, mas me diz uma coisa, que babá que vai cuidar de mim? Entendeu? Porque muitas vezes pela inocência dele. A inocência nossa de não entender os planos e os projetos de Deus sobre a nossa vida, a gente olha talvez de longe, e porque tá tão longe a gente fala: cara, é impossível eu alcançar, é impossível eu chegar naquilo. Mas com o passar do tempo e eu vou usar os momentos de luta nosso, vai nos amadurecendo, a gente vai indo e vai criando estrutura, vai enmaçando, né? Vai alimentando a nossa fé, vamos tendo mais fé em Deus, e a gente vai ver que quando a gente chega lá em algo que a gente nunca sonhou e nunca planejou chegar, talvez a gente planejou, mas aconteceu de uma forma tão maior, tão melhor do que aquilo que a gente tinha planejado, que a gente vai talvez olhar pelo retrovisor da vida, né, pra gente não virar para trás, vamos olhar o retrovisor, por isso que o retrovisor é pequenininho, né? Vamos olhar pelo retrovisor da vida e a gente vai ver que realmente, se a gente lá atrás visse o que aconteceu hoje, a gente não iria entender. Não, então não adianta. Que nem eu conversei com o evangelista um dia. Eu olhando para trás, olhando para toda a minha história, tudo que aconteceu comigo, eu tenho 100% de certeza que nada foi eu que planejei. Nada. Eu mudar de empresa, eu mudar de lugar, eu morar em outro lugar, tudo aconteceu praticamente, parece que foi tão natural. Parece que eu planejei tudo. E não, foi tudo tão repentino, não. Vai pra lá e chegava lá, dava certo, e aconteceu, e foi indo, e aí eu olho pra trás, né? Teve um dia que a gente tava conversando, e eu olho pra trás, cara, nada foi eu que planejei. Nada. E aí, com a comunhão com Deus, tu começa a ver que Deus estava agindo o tempo todo e tu não estava vendo. Tu não estava se tocando que Deus estava agindo de forma que tu... Até assim, ó, até o copo que caiu no chão e tu foi juntar, tu juntou, botou num plástico para botar de forma adequada e tu sai para largar aquele material. Eu encontrei uma pessoa um dia, eu comecei a conversar com uma pessoa em Canoas, a pessoa estava quebrada por dentro. E no encontro que eu fui largar, quebrei um copo. Era um senhor de idade. Sim. Ele, pai, eu nem copo, não tenho mais. E aí a gente começou a conversar. Aquele senhor chorou. Conversando. Obviamente eu não tinha ainda a comunhão com Deus em falar literalmente a palavra para ele, né? Mas a gente conversou muito, ele chorou. Eu fiz um sanduíche para ele, fiz um café com leite. E às vezes foi um detalhe que daqui a pouco eu ajudei aquela pessoa, mas Deus me usou. Aí hoje eu vejo, cara, Deus fez isso na minha vida, entendeu? E a gente não se toca. Exatamente. O de sonhar e planejar, a gente estava falando ali, quando o cara é pequeno, a gente sonha, tem um sonho de quem tem 8. Depois a gente vai ter sonho de quem tem 15. Uhum. Depois a gente vai ter sonho. Então a gente tá sempre sonhando, a gente acha que vai fazer de um jeito, mas depois tu amadurece e começa a sonhar de outra forma. Aí tu amadurece mais um pouco e começa a sonhar de outra forma. Então tu nunca vai realizar 100% os teus planos, os teus projetos. Porque tu tá sempre amadurecendo e tá inovando a tua mente. Entende? E quem dá isso é o Espírito Santo. E muita gente acha, não, eu vou crescer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer assado. E não, e Deus tá mudando totalmente, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cara, Deus, ele sabe o melhor pra ti. Deus, ele sabe que não é pra tu ser um jogador de futebol, é pra tu ser um pregador. Eu, quando era mais novo, eu sonhava em ser jogador de futebol. O meu futebol é muito bom hoje, né? Mas não, Deus me chamou para ser um profeta, um pregador da palavra. Entende? Então, muitas vezes a gente bota planos e projetos e metas que não
não é da vontade de Deus. Mas Deus, ele vai te lapidando ao decorrer do tempo, tu vai crescendo, tu vai vendo que Deus, ele sempre vai fazer o melhor pra ti. Sempre o melhor. Que nem eu sonhei, eu tive um sonho de ser jogador. Hoje tô mais perto, tô quase a bola já, né? Tá perto de ser nos campos. Tá em campo, né? Mas é isso aí, assim. gente, é isso aí. Deus trabalha na vida da gente de forma inacreditável, literalmente, né? E o que mais me machucou no início foi eu ver o quanto eu era ingrato, né? O quanto eu era ingrato com tudo que Deus fez na minha vida. O tão bom ele foi comigo. E eu não tinha nada para oferecer para ele, e ele mesmo assim ele foi bom comigo. Isso quebra, cara. Isso quebra, cara, isso quebra. A gente se toca disso, a gente entende isso. Primeiro ele te mostra quem tu é, né? Parece que ele tá te mostrando quem tu é, e ele diz assim, ó, não quero isso. Agora tua história é daqui para frente. Eu te quero daqui para frente agora. E bate uma indignação, porque a gente se começa a se olhar como a gente era, e a gente pensa, meu Deus, como eu era tão burro. Como é que eu não consegui enxergar isso? Como é que eu olhar pro meu passado e eu falava, meu Deus, Senhor, como é que eu podia ser tão ingrato? Tão lixo, e muitas vezes em atitudes, em pensamentos, por que eu era assim? Quando a gente começa a ter a sabedoria, né? Que a própria Bíblia fala, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Por a gente não ter conhecimento, a gente se ira, a gente fala coisas que não devia falar, a gente toma atitudes que não devia tomar. E por falta de conhecimento, depois que tu começa a ter a presença do Espírito Santo contigo, e o Espírito Santo começa a te mostrar, pô, isso aqui não te serve mais. Não. Entendeu? Aí o cara tá ali com 20 anos, com 35 anos, querendo usar a chuteira. Sim. Tinha 6. Sim, exatamente. Então Deus tá falando, isso aí, rapaz, não é pra ti. Usa o que a tua idade tá pedindo pra te usar, né? Então a gente... E quando a gente consegue perceber isso, a gente fala, quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu perdi? E o tempo, ele não volta. Não volta. O tempo é algo muito precioso. Não volta. Então isso que quebra o cara. Quebra o cara. Eu ouvi uma frase esses dias que ele diz, o homem tem 2 vidas. E a segunda começa quando ele se toca, ele só tem uma, né? E eu até gostaria de reformular a frase, né? O homem tem 2 vidas e a segunda começa quando ele descobre que tem Deus na vida dele, né? E aí assim ele vai começar realmente a viver do jeito que tem que ser. Tu entrou num ponto aí que uma das maiores armas que Satanás usa, uma arma milenar que Satanás usa, é fazer o homem achar que ele é infinito, que ele vai durar para sempre. E o achar que eu vou viver para sempre, eu sempre procrastino aquilo que eu preciso fazer hoje. Porque eu acho que amanhã eu vou fazer. Deixa para depois. Entrou num ponto aí, fora do normal. Esse ponto é aquele negócio assim, aí a gente entra, eu vou para a igreja quando eu parar de fumar. Eu vou para a igreja quando eu parar de beber. Eu vou para a igreja quando eu parar de me envolver com tal fulano. Porque o fulano não gosta de igreja. Um dos pontos, a gente nunca entrou nesse ponto, né, Fran? Não. Eu nunca te perguntei se tu bebia, se tu fumava. Não é só isso, o ato de beber, fumar, enfim, mas existe vários, né, vários pecados. A gente nunca entrou nesse ponto. Mas antes de entrar na igreja, tu abandonou ou tu abandonou estando dentro da igreja? Eu abandonei depois que eu entrei na igreja. E aí muita gente acha, assim, até deixar bem claro isso, para quem está entrando agora ou quer entrar ou tem uma ideia de conhecer realmente a Deus, né? Isso acontece ao natural. Isso vem ao natural. Isso vem ao natural, cara. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Eu olhei a última vez eu fiz assim. Não faz sentido. Não faz sentido. Por quê? Não tem porquê. Não tem porquê. Sim. Não tem porquê. Não... Eu falava, foi quinta-feira que eu fui visitar minha sogra, e aí eu conversava com meu cunhado, e aí nós estávamos dialogando a respeito de um ponto, e aí eu dei uma explicação, acho que até eu já falei numa live, uma ministração minha eu já falei também,
Deus, por isso que a Bíblia vai falar. Vem como tá. Vem do jeito que tu tá. Não me interessa a forma que tu tá. Não me interessa se tu é meretriz, não me interessa se tu rouba, não me interessa se tu matou alguém, não me interessa se tu é assassino, não me interessa se tu é presidiário, não me interessa se tu fuma maconha, se tu cheira, não me interessa. Deus ele tá dizendo exatamente isso. Não me interessa o jeito que tu tá. Só vem. Ele já fala pra ti, vem que eu quero te abraçar. Aí quando tu entra dentro da igreja, aí tu começa a olhar, aí tu começa a perceber a grandiosidade de Deus e começa a ver, cara, isso aqui não vale a pena. Não vale. Deus é muito melhor do que tudo isso. E aí Deus, ele é aquele negócio. Aí tu começa a ouvir louvor, tu começa a ser ministrado pela palavra, o Espírito Santo ele começa a ministrar em ti. Por isso que eu falei, Deus ele tá em todo, vamos voltar lá nisso. Deus ele tá em todos os lugares, mas o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele é tido como uma pomba, então ele é sensível, ele está em lugares específicos. E ele vai estar onde? Dentro da igreja. Aí lá dentro da igreja onde tu tá, o Espírito Santo vai se aproximar de ti, vai começar a ministrar no teu coração. Aí aquilo é como se fosse um copo cheio de sujeira, o copo tá cheio de Coca-Cola. Aí tu vem e começa a derramar uma água nele. A Coca-Cola vai sair para fora até restar só água dentro do copo. Então, da mesma forma, nós, né? A gente é tido como um recipiente cheio de pecado. A gente já veio de uma natureza pecaminosa, né? Uma natureza toda errada. A gente já foi concebido em pecado. Então, essa carne, a gente vacilar para ela, a gente se atocha, né? Um homem sem Deus, ele é capaz de atrocidades. Então, esse recipiente está cheio de sujeira. Aí a gente vai indo na igreja e o Espírito Santo vai enchendo. Vai enchendo. E automaticamente limpando. Automaticamente aquilo que está dentro de nós precisa sair para fora. E nessa saída para fora a gente vai abandonando as coisas. Só que a gente costuma fazer o quê? Muita gente eu já ouvi falar isso, né? Não, eu vou ir para a igreja quando eu parar de fumar, porque eu sei que Deus não agrada. Mas não. Não é isso. Na verdade é Satanás... tá te fazendo fumar para te não ir, porque tu tá usando essa desculpa. Entrando nesse ponto, fazendo tu usar essa desculpa para não ir. Então, porque Satanás sabe que quando tu entrar dentro da igreja, tu vai acabar tendo um encontro com Deus. Ou até mesmo num momento difícil, né, na beira da morte, talvez na cama de um hospital. Desculpa. Mas em um certo momento Deus ele vai ter um encontro contigo. Aí a palavra de Deus vai dizer que tem pessoas que vêm pela dor e tem pessoas que vêm pelo amor. O Franco veio pelo amor. Né? O Franco sofreu um acidente lá atrás, mas continuou vivendo a vida dele até mas de certa forma, o dentro tava com dor. Tava com dor. O interno tava com dor e vamos usar, eu gosto muito de usar a frase de efeito, que tem gente que se encanta pela frase de efeito e acaba refletindo um pouco mais, né? É que nem eu ouvi esses dias, talvez vocês já ouviram também. Eu não sou quem eu preciso, eu não sou quem eu gostaria, mas eu não sou já o mesmo de antes. Depois tu começa uma comunhão com Deus, né? Eu não sou mais o mesmo de antes. Então, ele te transforma internamente, né? E, assim, ó, eu acho que tendo uma visão, vamos dizer assim, mais leiga, o pessoal que está mais quebrado internamente, ele vai buscar, vai procurar Deus, vai querer se aproximar. Só que tu começa realmente a mudar o teu interno quando tu começa a deixar muita coisa para trás. Quando tu larga muita coisa para trás, tu começa a te reformar. Tu automaticamente está te reformando. Desculpa. E aí tu acaba realmente se aproximando, né? Desculpa. Tu acaba se aproximando. Vou tomar um pouco d'água aí. Uma coisa que o povo, que nem o Gil estava falando, que eu achei bem interessante, é que o povo tem na cabeça dele que na igreja é o lugar dos santos, né? A igreja é o lugar dos pecadores. Exemplo, se eu quero comer pão, eu vou na padaria. Se eu quero comer carne, eu vou na açougue. Se eu quero comer fruta, eu vou na fruteira. Entendeu? Eu sou um falho, eu sou um pecador. Se eu tô machucado, eu vou aonde? Eu vou no médico, no hospital. Agora, se eu tô machucado internamente, na alma, eu vou aonde? Eu vou na igreja. A igreja é o hospital dos machucados da alma. Entendeu? Então, lá tu vai, lá Jesus tá lá, o Espírito Santo tá lá, que nem o evangelista falou, o Espírito Santo tá lá e ele vai te lapidar, ele vai te cuidar.
Não é porque tu vai lá porque tu tá bom, porque tu é santo. Não, tu vai lá porque tu é É. pecador, velho. Entendeu? E por tu ser pecador é que Deus vai te pegar, vai te moldar, vai te lapidar, vai te dar aquilo que tu precisa para que tu fique bem. Entendeu? E não faça loucura. Não Eu entre na vou até depressão, né? pedir para vocês explicarem, vocês vão explicar melhor. Mas do que a gente realmente é feito? Corpo, alma e espírito. Se a gente não cuidar de um deles, se a gente não olhar de um deles, vai se quebrar. É o tripé. Vai E se, aqui, aqui, ó. Aham. Vai se Se não quebrar. tiver os três, vai cair. Vai cair. Faltando um, cai. Cai um. Não tem como. Não tem escolha. Tem que cuidar dos três. E aí a gente não cuida. Se a gente se encontrar realmente com Deus, a gente não cuida. E depois tu. Porque Você tá passando uma perna. a gente acaba dizendo, né, igual o pastor Miquel falou já várias vezes, né? O mundo espiritual rege o mundo físico. Aquilo que acontece no mundo espiritual, consecutivamente vai acontecer depois no mundo material, vai se materializar no mundo físico. E quando a gente passa a não conhecer o mundo espiritual, não conhecendo Deus, a gente automaticamente vai fazer o quê? Qualquer coisa que o mundo espiritual fizer, a gente não sabendo, a gente vai acabar mexendo no mundo. É como se eu, como criança, vou botar o dedo na tomada sem saber. Sim. Vou tomar um choque, vou me arrebentar. É. E então a gente acaba entrando muitas vezes como palavra, porque a gente sabe que em parte nós falamos, em parte nós profetizamos. E as palavras, elas têm poder de mover o mundo espiritual de uma forma extraordinária. Aí a gente, né, se aprofunda na parte espiritual, não tem, né? Então a gente acaba fazendo muitas vezes e mexendo em pontos onde a gente cada vez vai se afundando mais. Exatamente. Até o ponto foi onde eu entrei, que nem eu falei. Eu tinha muita frase que eu usava que não é o correto, né? E de usar, eu não vou conseguir, ou eu não posso fazer isso, ou isso não é pra mim. E não existe isso. Não existe. A gente acaba literalmente, que nem o evangelista falou agora, profetizando pra gente mesmo. Né? E um ponto... Transformando. Um ponto que eu comecei a usar na minha vida depois que eu aprendi isso é um negócio muito, muito extraordinário. Que isso também é uma arma que Satanás usa para nossas vidas. Fazer contigo. Tenta pegar essa xícara aí. Eu sei. Tenta pegar ela. Não tem como tentar. Ou tu pega, ou tu não pega. Tu pega ou tu não pega. Exatamente. Tenta casar com a tua esposa. Não tem como. Tu vai casar, outro não vai casar. Tentei casar, mas não consegui. Mas ou tu casa ou tu não casa. O único que tenta é Satanás. Satanás que ele vai te tentar. Agora, nós, como ser humano, a gente não tenta. A gente faz ou a gente não faz. A gente usa o tentar como um pretexto para caso der errado, passa a mão no meu ego porque tá tudo bem. Ao menos eu tentei. Sendo que não. Eu faço ou eu não faço. Ou eu vou trabalhar ou eu não trabalho. Eu não vou lá tentar trabalhar. Então, a gente muitas vezes usa isso. Eu tentei falar com Deus. Eu tentei ir na igreja. Eu tentei parar de fumar. Eu tentei parar de beber. Eu tentei sair da prostituição. Eu tentei parar com a lascívia. Não. Ou tu faz ou tu não faz. Então, eu vou entrar num ponto meio complicado, mas quando a pessoa usa isso, tá faltando uma perninha. Uma perninha? Tá faltando uma perninha. Tá faltando. É algo extraordinário. O crente ele tem que ver debaixo da lei do sim ou não. Entendeu? Não existe esse negócio aí do eu acho que vai dar, eu acho que não. O achismo é demais, meu. A gente entra. Por isso que a gente vai conversando e vai abrindo vários, né? Morno, Deus duvida. Em cima do muro tu já é de Satanás. As frases que a gente usa, né? Com Deus. É ou não é? Entendeu? Não é. Nunca Deus falou pra alguém, não, ao menos na Bíblia eu não achei. Se tiver na tua Bíblia, aí tu manda aí nas conversas. Falando, tenta livrar o povo de Israel. Não existe. Não existe. Vai, Moisés, tenta abrir uma É sempre olha, né? Vai e faz. Ou não faz. Sadraque, Mesaque e Abednego, tenta entrar na fornalha. Se vocês pegar fogo, aí entendeu? É literalmente isso. Deus ele é perfeito. A gente que acha que ele
que ele pode atrasar, que ele pode... Não, cara, Deus ele é perfeito em tudo que ele vai fazer. Em tudo que ele vai fazer, ele é perfeito. A gente acha... Muita gente pede algo pra Deus, né? O que Deus demorou pra fazer. Não, Deus usou no momento certo, na hora certa. Deus, ele trabalhando... A gente que muitas vezes atrasa, né? Faz com que Deus segure, ó. Enquanto não amadurecer, enquanto não crescer nessa área, eu não vou entrar, não vou te dar. Exatamente. Tu precisa amadurecer. Exatamente, a gente não entende isso. Exemplo assim, eu tenho minha filha, eu não vou chegar aí hoje e vou falar assim, Esther, entra ali no carro, ali toma a chave do carro, liga o carro e dá uma volta. Ela não tem tamanho, ela não tem maturidade, ela não tem inteligência no momento suficiente para dominar um carro. Eu nunca vou fazer isso. E o pai tá vendo. Exatamente. Nunca que Deus vai te dar algo que tu não tem capacidade de dominar, não tem inteligência para dominar, não tem suporte físico para dominar, mental. Deus não vai te dar. A gente não entende que muita gente usa essa frase. Mas como é que fulano consegue tudo isso e eu não consigo? Será que tu não tem que te reformular? Mudar? Melhorar? Se desfazer de alguma coisa? Se despedir de alguma coisa que tu tá fazendo que não é certo? Para te criar maturidade naquele ponto que tu quer? E a gente não deixa isso, a gente não quer fazer isso, a gente não quer mudar, não quer progredir junto a Deus, né? Com a comunhão com Deus, tu te reformular internamente. A gente fica, vamos não usar um exemplo pesado, mas eu tô bebendo, mas eu tô indo na igreja. Não? Beleza, mas será que tu não tem que se despedir disso? Será que tu não tem que se desfazer isso? Isso te faz bem? Por que tu bebe? Eu bebo porque o meu pai, quando ele estava estressado, ele bebia. Tá, e tu acha que isso é certo? Tu acha que tu não tem que reformular isso? Mas eu nunca tive um carro, mas daqui a pouco é isso que tu precisa se despir. Continuar seguindo a mesma sequência, né? Tu tá seguindo a mesma sequência que deu certo? Funcionou? Mudou a vida? Não. Muda. Repensa. Refaz. Estuda a palavra, entra na palavra, entende. Entende que isso daqui a pouco não é pra ti. Não refaz, não segue esse segmento. Que nem o pastor falou, não vai seguir, não vai continuar a mesma linhagem. Não, muda. São coisas que a gente... o ser humano ele tem a facilidade de se adaptar às coisas ruins, não às coisas boas. O evangelista estava falando ali, eu achei bastante interessante. Eu sempre falo nas minhas ministrações. O mundo espiritual ele é regido... o mundo físico é regido pelo mundo espiritual. E o mundo espiritual ele é mexido através para tu ter os benefícios dele através de princípios. Princípio funciona para todo mundo. O cara que é crente, o cara que não é crente, entendeu? Se tu seguir os princípios, é que nem eu vou dar o exemplo do carro. Eu gosto de usar carro, nem o Evangelho sempre usava carro, né? Carro. Se tu souber os princípios de tu dirigir as leis de trânsito, tu vai saber andar tranquilo. Se tu souber os princípios espirituais, os princípios que Deus te deu para te viver nessa terra, tu vai mexer o mundo físico, o mundo espiritual, o mundo físico ao teu favor, entendeu? Tu vai ter uma vida abençoada financeiramente, espiritualmente, conjugal, familiar, em qualquer da tua vida. Tu vai ter os princípios de Deus dentro de ti, tu vai ter uma vida bem feliz, bem-aventurada, né? Que nem diz a palavra de Deus. Sim. Então, é nossa... E onde é que eu vou aprender tudo isso, pastor? Aprender na Bíblia. É ali que tá. A gente gosta de falar nossa visão, a gente gosta de falar que a Bíblia é o nosso GPS, é o nosso mapa, é o nosso manual na Terra, entende? Então é ali que tu vai aprender. E como é que eu vou... Só que a Bíblia ela tem formas de ser interpretada, né? A gente tem que saber interpretar ela. Quem ajuda-nos a interpretar a Bíblia é o Espírito Santo. Então onde é que eu busco o Espírito Santo? Na igreja. Tudo vai nos levar aonde? A igreja, entendeu? Tudo vai nos levar à igreja. Não é religiosidade, não. Tudo vai nos levar à igreja. É lá que começou tudo, né? Jesus ele começou puxou os discípulos. Sempre foi ministrado, tanto do começo, Abraão, assim, todos foram sempre ministrados em grupos. Sempre ministrado em grupo. Grupo é o quê? A igreja é o quê? A igreja somos nós, a igreja não é o templo. Entende? Então, naquela época, aquilo era a igreja. O pai reuniu os filhos para pregar, falar do amor de Deus, falar para aquilo era uma igreja. Era uma igreja. Entendeu? A igreja nunca foi o templo, a igreja sempre fomos nós. Então, em qualquer lugar onde a Bíblia falava que o pai reunia os filhos e pregava ali, isso era uma igreja. Entende? Então, sempre foi assim. Então, nós se reunimos na igreja para falar do amor de Deus. A igreja não é o templo, a igreja sempre fomos nós. E isso que funciona na nossa vida.
aprender um com o outro. Exatamente. Entendeu? Nunca eu vou ser o expert, o top dos top. Não, eu tô sempre aprendendo, sempre sendo lapidado. E aonde que eu vou buscar sempre ser lapidado? Dentro da igreja. Entendeu? Ali tu pega conhecimento, ali tu pega, depois tu vai para outro lugar. Então é a gente que bota a nossa cabeça a funcionar de forma errada, muitas vezes, e não deixa o Espírito Santo lapidar a nossa vida. Eu desafio qualquer um que não tem uma comunhão com Deus e não frequenta uma igreja a chegar dentro da igreja e não ouvir uma palavra que seja para ele. Deus vai agir e vai falar. Vai falar. Vai falar e não tem. Vai mexer com a pessoa. Quando tu vê, a pessoa tá até chorando já porque tocou nela. Não tem. Então Deus vai agir. Vai trabalhar nessa área que ele está fraco, que ele está, né? Porque a gente sabe, não, se a gente está longe, a gente está faltando alguma coisa aqui. A gente está longe, tá faltando uma perninha aqui, tá bambo. Daqui a pouco não caiu ainda, mas tá bambo. Daqui a pouco cai. Não tem. A gente entra, depois desse pra ver que a gente entrar no significado do 3, a gente vai longe, né? Mas entra nesse ponto. Começa Deus da célula, né? Desde a célula. Tem 3. E depois que a gente já está dentro da igreja, é o tripé que a gente usa também. Jejum, leitura da palavra e oração. Se tu tiver orando, mas sem leitura da palavra e sem jejum, vai cair. Se tu tiver jejuando, mas beleza, vou lá jejuar. Tem jejum, né? Que não dá nem para chamar de jejum, dá para chamar de... Como é que é? Não fez, não. De comer alguma coisa. Fazer intolerância. Fazer dieta, né? Tem jejum que é dieta. Né? Então, sempre tem que andar junto, né? Jejum, leitura da palavra e oração. Os 3 juntos, para te poder depois já de ter uma vida com Deus, tu se manter um cristão firme e forte. Né? Eu até ouvi esses dias que a assinatura de Deus que ele fez é o Deus, de Deus, no caso, é o DNA, o 3, né? Tudo tem 3, né? Tudo que tem 3, tu vê que realmente veio, não foi o homem que criou. Aquele negócio que eles falaram, que todo artista, ele assina a sua obra, né? Todo artista, ele assina a sua obra. Então, Deus, ele nos fez e assinou, deixou lá. O DNA escrito, eu sou o dono desse cara aí. Deus criei. É verdade. E a gente não entende muitas vezes a grandiosidade de Deus, né? A gente, nem a gente conta desde o começo, né? A cabeça do filho é pequenininha, o pai que entende tudo, o pai que sabe de tudo e o pai que vai conduzir o melhor pro filho. Então a gente não entende Deus, é maravilhoso. Já fechamos aí 1h06. Olha aí, cara. A gente começa a falar. Passou, hein? E o Franco, eu não sei se eu botei assunto aí, 1h06 também de Midcast. Eu tenho certeza que você foi abençoado aí nesse nosso Midcast. Vai ter muito mais. Alguém quer falar mais alguma coisa aí, pô? Momento do nosso patrocinador, gente. Vamos falar desse patrocinador. A gente está abrindo o Midcast aí, o pastor Micael e o pastor Doraci. Quer falar? Pode falar. A respeito dos patrocinadores, gente, quem tem empresa, tá? Quer que a gente divulgue aqui no Midcast, que nem eu tenho uma empresa de assistência técnica de videogame, eletrônica. Eu tô patrocinando o Midcast, né? Então, nosso logo tipo La Games vai estar aí, tá? A gente vai estar divulgando nossos serviços aqui no Midcast, tá? Alguém também, gente, tá? Entre em contato com o pastor Micael ou o pastor Doraci, tá? A respeito da empresa. Eu quero que vocês divulguem a minha empresa. Eu tenho um negócio de lanche, eu faço X. Manda X aqui pro Midcast. A gente come X e dá um aval. Já vamos dizer se é bom ou não. Dá um feedback. Quando tiver, me convida, tá? Eu trabalho com impressora 3D. Manda pra cá, a gente vai lá, faz a divulgação do trabalho aí, tá? Pra você tá... vou usar assim, é uma ferramenta de você fazer missão. Né?
a gente costuma dizer que a missão a gente não consegue fazer sozinho, né? A missão a gente precisa de apoiadores. Então você que quer apoiar o Midcast, vem, dá um salve aí no pastor Doraci, um salve aí no pastor Micael também, para a gente poder tá fazendo o Midcast crescer, enfim. Fazer melhorias aqui, né? Melhorias de câmera. Som, câmera, corte, enfim, para a gente poder estar melhorando, tá? E não poder estar alcançando mais pessoas também, porque a gente sabe que tem pessoas que são chatinhas, né? Eles gostam de ver o negócio com qualidade. Pra gente poder estar alcançando esse pessoal aí que gosta das coisas com qualidade 100%, 4K, 8K, né? Andando no full. Pra gente poder estar alcançando essas pessoas também, tá? A gente poder estar indo pro YouTube, tá indo pro Instagram também. Tá? Então você que tem a empresa e você quer que a gente faça divulgação, tá? Dá um toquezinho no pastor Micael, no pastor Doraci. Entra em contato com eles, conversa com eles, tá? Explica a respeito da tua empresa, aquilo que você faz e qual é a forma de apoio, tá? Que você quer dar. Que é em serviço, é com material, é com lanche. Também fica à disposição aí, fica na paz do Senhor Jesus. Nós estamos fechando, acho que vai fechar um mês agora de Midcast. A gente vai fechar um mês, né? De Midcast. E a gente está inovando, a gente está mudando cenário, a gente está mudando câmera, iluminação, tentando melhorar o máximo possível para que seja agradável onde você está nos escutando, está nos vendo aqui no Midcast. E tudo isso é para trazer uma palavra abençoada para a tua vida. Então você que eu não consigo evangelizar, eu não consigo apoiar o Midcast também, que a gente vai estar também falando sobre o teu patrocínio e também falando do amor da palavra de Deus, né? Que vai ser 99%, quase 100% falando, 100% falando, né? Eu estou falando 99% porque depois a gente vai falar um pouquinho dos patrocinadores aí da palavra de Deus. Então, você que quer nos apoiar, você que quer fazer esse Midcast crescer, a gente tá com o plano aí de crescer, não ficar só aqui no Facebook, ir pro Instagram também, ir pro YouTube, né? Criar lá um canal no YouTube e ficar fazendo lá. Eu tenho certeza que as pessoas que vão estar aqui ministrando junto conosco vão edificar bastante aí o bate-papo com o meu irmão Franco aqui, o evangelista Elian, vão edificar muito, assim como eu tenho vários testemunhos aí de pessoas que já estão falando que o Midcast está edificando muita gente. Então, que o evangelista falou, quer ser nos apoiadores aí, eu não tenho empresa, mas eu quero ajudar. Nós vamos dar um jeito de fazer você ajudar, a gente vai botar um QR Code aí, um Pix, e você vai estar enviando para a gente estar crescendo. A gente vai estar mostrando para vocês passo a passo do que a gente vai estar fazendo de melhoria. Microfone, a gente já comprou no microfone, a gente só não conseguiu usar ainda, mas a gente vai começar a usar. Microfone, a gente vai melhorar a câmera, vai melhorar áudio, entendeu? Então a gente vai correr atrás, vai melhorar cenário, vamos melhorar todo o cenário aqui, vamos pintar tudo aqui, vamos deixar bonito, bacana. A gente tá fazendo a parte acústica. Parte acústica também, vamos botar LED aqui bonito, vai ficar bacana. Mas para isso a gente precisa que estejam pessoas que estejam cooperando, estejam nos ajudando, né? Estendendo a mão, sendo uma mão amiga para fazer esse Midcast crescer e alcançar muitas vidas. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser alcançadas através da palavra, do bate-papo que nós estamos tendo aqui e vão deixar um pouquinho de trazer Jesus para dentro de casa das pessoas, né? A pessoa não pode vir para a igreja, mas a gente vai entrar na casa das pessoas através do Midcast. Alguém quer falar mais alguma coisa aí, pessoal? Gente, eu coloquei o link, tá? Coloquei o link do WhatsApp da assistência ali, tá? Alguém tem um notebook que preciso formatar, tem um videogame do meu filho lá jogado, tem um controle para arrumar, irmão Franco. É verdade. Tenho algo para consertar em relação à parte eletrônica, tá? Deixei o link do WhatsApp ali. Só apertar no link e vai jogar direto pro WhatsApp da assistência, tá? Entra direto em contato com nós lá. Só dá um grito lá que a gente está à disposição. Deus abençoe. Amém? Acho que é isso aí, pessoal. A gente vai estar indo, já que a gente já está se abusando, né? Estamos aí já 1h12. Amém? Então quero fazer uma oração aqui. Logo a gente já vai estar encerrando aqui o Midcast. E você que está nos acompanhando, eu quero que você feche seus olhos aí. Antes eu quero agradecer a presença do evangelista Elian, a presença do irmão Franco, que vai ter mais vezes com nós aí, né? Agradeço pelo convite. Vamos sim. Vamos estar aí. O evangelista Elian também vai estar mais vezes com nós aí. Também o pastor Doraci, o volte meio vai estar conosco também. Então eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até o final aí. Vai ficar gravado, você vai poder assistir várias vezes aí. Daqui a pouco nós vamos pro Spotify,
Spotify. Vamos fazer o povo ficar escutando no ônibus. Vai estar no ônibus, vai estar no carro, vai estar em qualquer lugar. Bota o fone de ouvido, vai ficar ouvindo aí. Nós falando um pouquinho do que é a palavra de Deus, amém? Vou fazer uma propaganda aí, mas eu acho que o Spotify tá permitindo até vídeo agora. O Spotify tá abrindo pra vídeo agora, parece. Então nós vamos pegar tudo que é tipo de plataforma, hein, meu irmão? Nós vamos entrar com tudo. Isso aí. Amém? Isso aí. Quem quer falar mais alguma coisa aí, pessoal? Não. Então vamos lá, vamos orar então. Feche seus olhos onde você estiver nos assistindo. Eu vou estar orando e logo a gente vai estar encerrando, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai. Obrigado, Espírito Santo, Pai, por essa oportunidade que estamos aqui, Deus, de trocando, Pai amado, assuntos, Pai amado, do crescimento, Pai amado, da Tua obra, Pai, do Teu querer, da Tua vontade, Pai, do Teu reino, Senhor. Nós te pedimos a Ti neste momento, Espírito Santo de Deus, que ainda permaneça no lado dos Teus filhos, Pai, esteja com eles e dê um restante de semana abençoado, guardado debaixo das Tuas potentes mãos, Senhor. Eu profetizo agora em nome de Jesus as bênçãos dos céus caindo sobre a casa dos Teus filhos agora, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, meu querido. Mais uma vez, um forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo Meetcast. Paz do Senhor aí.